Quero dar mais uma vez, né, as boas-vindas para aqueles que estão ligando a rádio agora, no momento da palavra, que Deus possa falar imensamente ao seu coração. Eu sou grato a Deus por esse espaço que nós temos aqui na rádio, de poder falar do amor de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou, né? Da gente poder estar resgatando vidas, falando do amor dele, principalmente vivendo o amor dele. Eu tenho falado aqui sempre, irmão, e eu não canso de repetir, que o quanto que é importante para mim esse momento de nós estarmos juntos aqui, meditando na palavra de Deus. É um momento muito maravilhoso que o Senhor nos proporciona, de logo de manhã cedo a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Possa ser assim também na sua vida, que você possa sempre estar se lembrando de ligar a rádio aí, nesse horário das 8 às 9 da manhã, para que você possa aprender mais do Senhor. E não é somente no nosso horário, né? Durante toda a programação da Rádio Moda, você vai ouvir grandes palavras de grandes homens, que eu tenho certeza que também vai levar você para meditar sobre a sua vida, vai levar você para você poder refletir sobre a forma que você está vivendo e vai levar você, em nome de Jesus, a se aproximar mais do Senhor. E eu queria hoje ler um texto que essa manhã Deus falou bastante ao meu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Se você puder, se você tiver com a Bíblia próxima aí, eu gostaria que você pudesse abrir em Mateus, capítulo 24, né? E que você possa, em nome de Jesus, acompanhar comigo a leitura. Infelizmente, a gente tem visto muita gente que tem a Bíblia em casa e às vezes não tem aberto a Bíblia no momento da palavra, ou não tem deixado sempre ela de lado, né? Que em nome de Jesus, que você possa deixar a Bíblia como o seu livro de cabeceira, sempre você está abrindo, compartilhando, vendo, né? Pedindo para o Espírito Santo falar ao seu coração através da sua palavra, né? Deus fala com a gente através da palavra, então que você possa utilizar ela. Grifa, se for necessário, aquele versículo que falou seu coração, passa a caneta em cima. Se você tem dúvida de alguma palavra, marque e vá em busca de buscar resposta para aquilo que foi falado. Mas em nome de Jesus, que você possa ter sede e fome da palavra de Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, ele fala algo muito importante, né? Jesus, ele estava nos últimos momentos, né? Já estava no finalzinho do seu ministério. E ele acaba entrando ali, passando pelo templo. Ele estava saindo do templo. E ele começa a mostrar para os discípulos a estrutura do templo. E ele dá uma palavra, que essa palavra estava mostrando para os discípulos que logo, num tempo certo, grandes coisas iriam acontecer. Que na verdade ele estava vivendo naquele momento a primeira vinda de Jesus, né? Todo mundo estava vivendo a primeira vinda de Jesus, que Jesus, você sabe toda a história, é o Deus encarnado, ele veio como menino, e ele estava ali praticando seu ministério depois de 30 anos, e ele começou a exercer durante 3 anos seu ministério. E Jesus estava quase ao ponto de ser crucificado na cruz no nosso lugar, e ele começa a ensinar os discípulos com relação àquilo que ia vir depois da sua morte, depois da sua ressurreição, que é o tempo hoje que nós vivemos. E o texto diz assim, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui eles já estavam compartilhando e falando sobre a segunda vinda de Jesus, né? Porque Jesus já estava ali com eles, e eles começam a querer saber de Jesus quando que seria a segunda volta dele, quando ele voltaria para buscar a igreja. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei,
porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Se você continuar a ver o verso 24, ele continua o capítulo 24 inteiro, você vai ver que grandes coisas ainda Jesus vai revelar com relação à sua volta, à sua vinda de novo para buscar a sua igreja. Ele vai falar ainda durante praticamente o texto inteiro, ele começa a usar até parábolas para poder facilitar a compreensão dos discípulos com relação à sua volta aos fins dos tempos. Esse texto eu gostaria de compartilhar um pouquinho, porque, irmão, infelizmente, a gente não tem dado importância para aquilo que está na palavra de Deus. A gente vive um dia e nós achamos que nós devemos aproveitar esse dia e nós esquecemos que esse dia, o dia da volta de Jesus, está próximo, mas a gente nunca vive realmente preparados para esse dia. A gente sempre deixa para o dia de amanhã. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou tomar uma postura na minha vida. Amanhã eu vou me preocupar com isso. Hoje eu vou fazer isso, mas amanhã. A gente nunca toma uma postura verdadeira diante dessa palavra que diz que as coisas iriam acontecer e esses sinais iriam marcar a volta de Cristo, e são exatamente os sinais que nós temos visto acontecer todos os dias. Todos os versículos que nós lemos aqui, que mostram e revelam que eram sinais da volta de Cristo, têm acontecido hoje. A gente tem visto terremoto onde nunca teve. Esses dias eu estava olhando o jornal, estava falando no jornal, e em Londrina, tão perto de nós, tão pertinho de nós, 200 quilômetros mais ou menos, um pouquinho mais daqui da nossa cidade, foi acometido de um terremoto lá num bairro onde que muitos tiveram suas casas assim condenadas, rachadas. Eu fiquei sabendo de um senhor que ele tinha uma casa boa, uma casa muito bonita, que teve que ser desmanchada a casa porque as estruturas da casa foram abaladas com o tremor de terra que aconteceu. Tão perto de nós. Acho que nós nunca imaginaríamos que aqui na nossa região, na cidade onde que a gente está, na região em que nós nos encontramos aqui no norte do Paraná, nós seríamos acometidos de tal abalo sísmico, né? De um terremoto. E isso tem acontecido. E é cumprimento da palavra. Reino contra reino, né? Guerras eminentes. A gente vê, você pode assistir o Jornal Nacional, você pode ver todos os dias, vem falando para a gente, né? Uma preocupação muito grande com relação a guerras entre os povos não se entendem. Aqui diz que muitos seriam perseguidos e dariam sua vida pelo Evangelho. A gente assiste nos jornais, nos noticiários, recebe mensagens no WhatsApp, eu tenho recebido de pessoas, de seminaristas, de missionários, que têm levado o reino de Deus para um monte de lugares, sendo perseguidos e perdido até mesmo a sua vida por conta do Evangelho. Quantas pessoas que têm dado a sua vida por amor a Jesus e porque eles estão praticando o verdadeiro Evangelho. Essa semana mesmo, há 2 dias, um ou 2 dias atrás, eu recebi uma mensagem para que nós estivéssemos orando por 22 missionários que estavam passando por uma dificuldade muito grande e risco de vida por conta do Evangelho de Cristo.
porque eles professaram Jesus Cristo num lugar onde não se pode pregar o Evangelho. Se cumprindo todos os dias a profecia, falsos profetas sendo levantados, um evangelho mentiroso sendo pregado, né? Pessoas que têm levado multidões para dentro da igreja, mas uma igreja vazia, apesar de ter milhares de pessoas dentro dela, mas a igreja, infelizmente, com poucos cristãos que realmente decidiram entregar sua vida para Jesus. Pessoas em busca de promessas, de bênção, e esquecendo do dono da bênção, e esquecendo da bênção maior que Deus já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Pessoas vendendo a fé, né, trocando por dinheiro a fé. E em nome de Jesus a gente tem visto isso todos os dias onde a gente caminha. E hoje nós estamos aqui para falar de algo que vai acontecer, irmão, não adianta. Eu sei que é difícil a gente, para alguns, encarar essa situação, né? Eu vejo, tempos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a volta de Jesus, e ela começou a dizer assim para mim: eu não queria que voltasse agora, Jesus, porque eu ainda nem casei e eu gostaria de ter filhos ainda, e eu não tive o prazer de ter filhos. Irmão, o maior prazer nosso não é ter filho, o maior prazer nosso não é nós casarmos, não é nós termos alguma coisa conquistada aqui nessa terra. O maior prazer nosso, irmão, em nome de Jesus, entenda isso, é a gente morar de eternidade com o nosso Deus. É a gente viver de eternidade em eternidade com o Senhor. Independente que neste mundo você ainda não conquistou as coisas que você sonhava conquistar, mas começa a glorificar a Deus, porque talvez, irmão, você entendeu a mensagem da cruz e você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então começa a glorificar. Se for hoje o dia que o Senhor vai voltar, é o dia que nós precisávamos para poder estar com Ele. E você pode ter certeza, irmão, quando você estiver na presença do Senhor lá no céu, você vai olhar para trás e você não vai sentir saudade nenhuma da vida que você estava vivendo. Porque o melhor lugar para nós é a gente voltar a estar na presença do nosso Deus, lá no céu de eternidade a eternidade. A palavra de Deus diz que a morte por verdadeiro cristão, ele é lucro. Ou seja, a gente que perde a vida aqui nessa terra e vai morar na eternidade, na verdade, você foi promovido. É bênção na sua vida. Você poder ter a certeza que você está aqui e que você, deixando de viver e respirar hoje, logo você vai estar na presença do Senhor. É promessa de Deus, é bênção demais. Mas infelizmente nós não vivemos dessa forma, né? Nós queremos planejar as nossas vidas sempre achando que nós somos imortais. A gente nunca entende que nós somos limitados e que o tempo nosso aqui nessa terra ela é escassa. Talvez Jesus não volte para todos, né? Na nossa geração, talvez volte, a gente não sabe. A palavra de Deus aqui diz, se você continuar lendo o capítulo 24, o Senhor Jesus vai dizer isso, que é só o Pai sabe o dia em que Jesus vai voltar. Mas Jesus tem voltado todos os dias para nós. Hoje o sopro de vida está em você. De repente, num piscar de olhos, você pode já não estar mais aqui. O sopro de vida pode ser retirado da tua vida. Daí o que vai dizer se você vai para um tempo de bênção na sua vida, de eternidade a eternidade, é a sua decisão em Cristo e a postura que você tem vivido aqui nessa terra. E aqui fala, irmão, em nome de Jesus, desses fins do tempo tempo em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E eu queria frisar aqui, num texto, num versículo, que eu queria meditar um pouquinho com você, que é o 12. Porque Jesus vai falando de várias coisas que não são boas de ouvir. Concordo com você sobre isso. Que não é bom ouvir que vai ter guerra, em que pessoas vão se levantar como sendo Cristo e vão enganar muita gente. Onde profetas se levantam e são profetas do diabo, não profetas do Senhor, vendendo uma imagem positiva, mas na verdade o que eles têm entregado é o reino do inferno. E você vai vendo ali que muitas coisas, desgraças vão acontecer, e ainda diz a palavra de Deus no versículo 8, que tudo isso ainda é simplesmente o princípio das dores. Ou seja,
Ele relata um monte de desgraça e diz, ó, calma, tudo isso ainda é o princípio. Só que depois, no verso 12, ele traz algo importante que eu tenho falado isso sempre onde eu tenho passado e pregado, porque é algo mais evidente para mim da volta de Jesus. No verso 12 diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, e a gente tem visto a iniquidade se multiplicar, em nome de Jesus, eu creio que você não ficou na frente de uma televisão vendo o carnaval. Em nome de Jesus, irmão, que isso não possa ter acontecido na sua vida. Até porque o que você vai ver ali não traz agrado nenhum para a tua vida, não traz crescimento nenhum para você. Mas ali, no carnaval, você vê quantas coisas têm acontecido e como que o nosso mundo está perdido. O quanto que a humanidade realmente ela está vivendo um momento de loucura, né? Buscando prazeres aonde o diabo tem ofertado e tem comido dessa iniquidade, prazeres momentâneos que tem custado a vida de muita gente. E essa multiplicação de iniquidade, de pecado é iminente, tem acontecido todos os dias. Daí o versículo 12 ele termina dizendo assim, e por conta de ter aumentado a iniquidade, quer dizer, as ofertas do diabo com relação ao mundo em que nós estamos vivendo, aquilo que o diabo tem ofertado para todo mundo, para que as pessoas possam negar a Jesus, tem crescido, o amor de muitos se esfriará. E é isso que eu tenho visto, irmão. Muita gente esfriando. Pessoas que conheceram Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que tiveram experiências com Jesus sobrenaturais, pessoas que não viveram um testemunho contado por um outro irmão, ou está fundamentada a sua fé num testemunho de outra pessoa, mas que tiveram experiências pessoais com Deus, pessoas que sentiram a presença de Deus, que tiveram o maior de todos os presentes, que ganharam de graça a salvação em Cristo Jesus, que se relacionaram com Deus, que Ele é vivo, que a gente não consegue contemplar com os nossos olhos, mas podemos sentir no nosso coração, mas infelizmente se envolvendo no mundo e buscando prazeres nesse mundo, num mundo de iniquidade que o diabo tem plantado no nosso coração, tem se esfriado na fé. Irmão, eu vou falar bem a verdade para você. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que têm buscado se alimentar da presença de Deus durante 4 horas por mês. Não estou falando nem por semana, por dia, são 4 horas por mês. Muita gente que tem achado que só estar na presença de Deus num domingo à noite para ouvir uma ministração de um pregador, que vai ser no máximo de 1 hora, é suficiente para alimentar a sua fé. Gente que está fria, irmão. Gente que não tem sede de ler a palavra, de buscar respostas para a sua vida na palavra de Deus. Pessoas que não querem ouvir a palavra, porque a palavra vai condenar a sua conduta de vida. Pessoas que tentam se afastar da presença de Deus durante o dia, durante a semana, porque se elas pegarem a palavra de Deus, e o Senhor faz isso, eu creio, irmão, a palavra de Deus vai falar e vai contestar, vai confrontar o estilo de vida que tem vivido. Então é melhor para mim eu não buscar na palavra um confronto, e eu vou viver a vida do jeito que eu estou mesmo. E vou 1 vez por semana na igreja, porque nessa 1 vez por semana é suficiente. E eu sei que eu estou bem, que eu vou ficar bem, que eu vou permanecer bem. Mentira do diabo, irmão. Você tem que ter uma postura diária com Deus. Você tem que viver uma vida que possa refletir a imagem de Cristo. Você tem que ser autêntico, verdadeiro. O diabo tem esfriado a fé de muita gente. O diabo tem conseguido, porque eu tenho falado isso na casa de recuperação, e aonde eu tenho colocado a planta dos meus pés, eu tenho dito. A primeira estratégia do diabo para a vida das pessoas é trazer esfriamento da sua fé. Porque a partir do momento que você está fraco, que você deixou se esfriar, você é presa facinho para o diabo passar uma rasteira em você e levar você para os quintos dos infernos com ele. Mas em nome de Jesus, irmão, que você possa entender isso nessa manhã.
Deus trouxe a gente aqui hoje para poder despertar você de um sono, de um momento que você está vivendo, talvez, que você não tem dado importância àquilo que está escrito e revelado na palavra de Deus. A gente não sabe, talvez Jesus pode voltar para você ainda hoje. Ele pode voltar para todos nós hoje, mas pode voltar só para você, só para mim no dia de hoje. O que importa é estarmos preparados para esse encontro, o dia em que nós vamos estar, que esse sopro de vida se retirado de nós, daí nós vamos estar confrontando com o nosso Deus vivo, e as nossas decisões em vida é o que vai fazer toda a diferença para a nossa maneira, para onde nós iremos morar de eternidade a eternidade. Irmão, tem muita gente que vai chorar muito e vai se lamentar muito, mas vai ser um lamento que não vai ter, nunca mais você vai sentir paz. Vai ter muita gente olhando para trás e falando, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não escutei aquele pregador? Por que eu não abri a palavra de Deus? Por que eu não permiti que a palavra pudesse fazer a diferença? Né? Você conhece a Bíblia, tem a parábola do rico e do Lázaro, que ele fala justamente sobre isso. Né? Vai ter um momento, irmão, que não tem mais como mudar. Tem um momento que não existe mais como possibilidade de você voltar na sua vida aqui nessa terra para que você possa consertar um erro. Quando é retirado o sopro de vida, já era, irmão. A decisão que você tomou em Cristo e a postura que você estava levando diante dessa decisão é o que vai fazer a diferença na sua vida aqui. Então, em nome de Jesus, acorda. Em nome de Jesus, entenda. Não estou dizendo isso, irmão, porque eu não amo você. Pelo contrário, é porque eu amo muito, eu amo esse evangelho que eu estou dizendo isso para você. Toma cuidado, irmão. Viva a tua vida que reflita verdadeiramente a decisão que você tomou em Cristo. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Quais os frutos que você tem dado, irmão? Será que você tem vivido uma vida reta, uma vida certa, uma vida correta diante do Senhor? As pessoas que convivem com você conseguem enxergar Jesus na sua vida? As pessoas que trabalham com você, elas têm recebido a palavra de Deus não somente com a tua boca, mas com as atitudes que você tem vivido? Irmão, em nome de Jesus, não permita que a sua fé venha a ser fria. Porque você conhece a Bíblia em Apocalipse 3,16, as cartas de Jesus para as igrejas através da vida de João, revelada a João, e ele diz no verso 3,16 que os mornos serão vomitados da boca dele. Irmão, em nome de Jesus, que você não possa ser morno. E aqui esse texto ele diz que muitos esfriarão, ou seja, eles eram quentes e deixaram de ser quentes. E eles tiveram um resfriamento. E o resfriamento, ele leva você de uma condição de ser quente para uma condição de ser morno ou frio. E você estando morno, irmão, ou você estando frio, você não está na presença de Deus. Então, que em nome de Jesus, que você possa entender hoje, que você possa se alimentar. Se você a gente não tem esse costume, não é tradição aqui para nós no nosso país, né? Porque é um país tropical, um país quente, mas eu já viajei para a Europa e eu vi isso nas casas das pessoas, né? As pessoas, elas tendo uma lareira dentro da sua casa para poder esquentar o ambiente, por conta do frio exagerado, né? Muito frio, neve, e existe a necessidade de esquentar o ambiente onde você está. Irmão, eu vendo na casa onde eu estava, eu já fui para lá faz muitos anos, as pessoas alimentando a fogueira todo o tempo com a madeira para que o fogo não se apague e para que o ambiente possa estar quente. Agora, da mesma forma, é a nossa vida cristã. A necessidade de todos os dias você alimentar o fogo do Senhor dentro de você para que você possa permanecer quente na presença de Deus. Se você deixar de alimentar, se você deixar de colocar lenha, de colocar a palavra de Deus, de parar de orar, parar de buscar a presença do Senhor, parar de ir na igreja, parar de ter comunhão com os membros da sua igreja, do corpo de Cristo onde você se reúne, você vai esfriar. É automático, irmão. Você vai esfriar. E você vindo a esfriar,
você vai viver exatamente aquilo que está escrito na palavra. Você corre o risco, irmão, de não entrar no céu. Você corre o risco de ser vomitado da boca de Deus. E o texto continua, para a gente finalizar, no verso 13, e ele diz aqui daí uma promessa para aqueles que permanecerem. Eles, mas aquele que perseverar, ou seja, diante de todas as lutas, todas as tribulações, todos os momentos difíceis que irão atravessar, se você perseverar, aos que perseverarem, até o fim, será salvo. Se você perseverar, você será salvo. Não é eu que estou falando, é as palavras de Jesus para nós nesse dia. Para que nós possamos, irmão, ter a certeza da salvação entre nós, existe duas coisas que você precisa fazer. A primeira, aceitar de graça e pela graça de Deus a salvação em Cristo Jesus. Não é por mérito teu, não é porque você é merecedor de receber a salvação. A salvação é algo de graça que nós recebemos pela graça. E a graça é um bem imerecido que nós recebemos. Nós não merecemos, mas alguém nos dá algo. E Deus, Ele nos deu algo que nós não merecíamos, porque nós merecíamos arder no fogo do inferno. Mas pela tua misericórdia dele, e por uma decisão nossa de querer aceitar o sacrifício de Jesus pela graça, nós aceitamos e o Senhor Jesus, ele entra no nosso coração. Só que daí tem a segunda etapa. Quando a gente aceita Jesus, eu sempre digo isso, você está pronto para morrer, porque se você morrer em Cristo, você vai ser salvo, mas você ainda não está pronto para viver. Daí você tem que aprender, se alimentar, mudar sua maneira de pensar, sua maneira de agir e perseverar. Porque os que não perseverarem, está escrito bem claro aqui na palavra de Deus, não vai ser salvo. Vai ser salvo só aqueles que perseverarem. Irmão, olha o que está querendo dizer aqui a palavra. Está dizendo, Jesus dizendo, de todas as dificuldades que nós vamos enfrentar. É um evangelho mentiroso achar que Deus só abençoa você quando todas as coisas na sua vida estão funcionando e estão dando certo. Aqui diz, os momentos de tribulação, está revelado os momentos de tribulação que nós vamos passar. Talvez você está passando um momento de tribulação muito grande. Talvez você está enfrentando uma dificuldade muito grande, mas, irmão, não esfria. Que você possa, através dessa dificuldade, dessa luta que você está passando, você se aproximar cada vez mais de Deus. Porque, irmão, se você estiver mais perto de Deus, não vai importar mais para você esse problema. Porque você tem tudo que você precisa. Você tem a presença de Deus na sua vida. Você não vai esfriar. Talvez o seu cenário não mude. Talvez você continue passando pelas mesmas dificuldades, pela mesma luta. Mas você, irmão, vai estar sempre forte e quente e preparado. E feliz, mesmo diante da adversidade. Porque você vai estar se relacionando com Deus, que Ele é amoroso, que é o nosso Pai, que é o Criador de todas as coisas, que ama a mim, que ama você. Por isso, em nome de Jesus, irmão, que você possa entender a palavra de hoje, que você possa estar preparado para que você possa ir morar no céu, que é o desejo do coração de Deus, que é o desejo do nosso coração, e que você possa entender que o Evangelho, que os momentos que nós iremos viver daqui para frente, no cumprimento da palavra de Deus, não vão ser momentos fáceis. Vão ser momentos de muitas lutas e muitas dificuldades, mas que você sempre possa lembrar dessa palavra, da necessidade de você, mesmo diante de tribulações, você perseverar no Senhor, para que você daí sim, você possa concluir com a sua salvação, você possa concluir com a certeza que um dia você vai estar de eternidade com o Pai. Em nome de Jesus, creia nessa palavra, coloque essa palavra no seu coração. Os que não perseverarem, por mais que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que trocarem os prazeres desse mundo, a iniquidade deste mundo, as coisas que esse mundo pode oferecer por amor, e trocar pelo amor de Deus, você, irmão, em nome de Jesus, não vai herdar o reino dos céus. Se você substituir os prazeres dessa carne pelo amor de Deus, você tem hoje o amor de Deus, você quer deixar o amor de Deus para viver a iniquidade, você não vai herdar o reino dos céus.
Nós cremos nisso, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai te dar e te conceder a vitória em Cristo Jesus, para que você possa permanecer e perseverar. E eu queria orar com você agora, que você possa fechar seus olhos, se você puder, que nós possamos conversar com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa manhã, e essa palavra é palavra viva, palavra que transforma. Ó Deus, aqui está revelado, ó Pai, a grande realidade dos dias em que nós vivemos. Dias de tribulações, de lutas. Eu tenho certeza, Pai, que se eu abrisse o microfone aqui para as pessoas ligarem e para que pudessem testemunhar dos momentos difíceis que estão atravessando, a gente ouvir cada coisa, coisas absurdas que têm acontecido todos os dias. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós não precisamos fazer isso, porque nós sabemos que nós estamos vivendo exatamente esse momento que o Senhor disse para os seus discípulos. Muitas coisas acontecendo, o amor de muitos estão esfriando, momentos de luta, tribulação, onde você professa o nome de Jesus, em muitos lugares existe perseguição, tremores de terra, povos lutando contra povos, reinos contra reinos. A gente tem visto um mundo caótico, um mundo em que o homem não consegue mais dar solução para ele. Pai, nós sabemos que o Senhor está às portas. E essa palavra vem nessa manhã para dizer, ó Deus, eu sei que o Senhor está querendo nos alertar nessa manhã, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, que está presente aqui comigo e com o Pico, possa estar com cada vida que está ouvindo essa mensagem. Ó Pai, que possa estar testificando, que possa estar incomodando a vida de cada pessoa, para que possam mudar a forma de viver, que possam focar, em nome de Jesus, a sua vida na eternidade, que possa viver todos os dias se alimentando do Senhor, ouvindo a Tua palavra, conversando contigo, orando ao Senhor, vivendo uma vida que venha agradar o Senhor todos os dias. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida de nós, ó Pai, e que nós possamos ter, ó Deus, a responsabilidade de cuidar da nossa fé, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter garantido todos os dias a salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa estar falando imensamente ainda, ó Deus, durante esse dia, no coração de cada vida que ouviu essa mensagem, que possa levar as pessoas a uma reflexão, assim como o Senhor tem me levado, ó Pai, em nome de Jesus, que possa levar a gente a pensar, a refletir, a ser confrontado, o nosso estilo de vida, a forma que nós temos vivido hoje, se realmente nós temos perseverado ou não no Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, pessoal da casa, aí mais uma palavra, que em nome de Jesus possa falar muito no seu coração. Infelizmente, irmão, é isso que eu tenho visto todos os dias, e eu tenho visto também na casa de recuperação. Pessoas que têm deixado de lado os sonhos de viver uma vida em Cristo, para viver uma vida totalmente focada naquilo que o Senhor pode, do que você pode ter de prazeres nessa vida. Em nome de Jesus, irmão, que você possa pensar nisso, refletir sobre isso e permitir que o Senhor possa estar esquentando a sua vida espiritual. Reflita, como é que você está vivendo? Será que você está vivendo a vida certa, correta, que tem agradado o coração de Deus? Ainda mais aí, irmão, na casa de recuperação, esse lugar onde você está aí é um lugar santo, com pessoas imperfeitas. O lugar que você se encontra hoje, o lugar que você está hoje, é um lugar para recuperação não só da tua problema, que é a droga, mas principalmente por um dos maiores problemas que a gente tem, que é uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, entender que você precisa, que o teu tratamento é fundamentado em Cristo. Que você possa, em nome de Jesus, firmar na presença do Senhor, querer ter sede, fome de conhecer mais de Deus. E que você possa, assim como nós lemos nesse versículo, no versículo número 13, que você possa perseverar no Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. Vê o que está errado. Permita que o Senhor mexa e toque na sua vida, a ponto dele mostrar para você os caminhos que você tem seguido, que tem desagradado a Ele. E não deixe a sua fé esfriar, irmão. Em nome de Jesus, busque em Deus grandes experiências e que você possa aquecer a sua vida espiritual todos os dias. Deus abençoe você
abençoe seu dia, a sua tarde, em nome de Jesus. Amém.